Agora são 13 horas mais 5 minutos. Boa tarde, Limoeiro, boa tarde, região. Mais uma vez nos encontrando aqui, nesse momento, para a segunda entrevista dos encontros individuais com a equipe de jornalismo da Cultura FM, com os candidatos a prefeitos de Limoeiro. Hoje, recebendo aqui o candidato do Avante, vice-prefeito e candidato a prefeito, Marcelo Mota. Abraçar Ricardo, que é um dos seus assessores que o acompanham. Aqui também, no prédio da emissora, está e esteve também o candidato a vice, João do Varanda, a quem a gente manda um abraço. Estamos nos distanciamentos sociais, no momento sem máscara, cumprimentando a você, ouvinte da Cultural FM, e a você também da Web TV Notícias, que nas redes sociais acompanham também esse debate. Jairo Vasconcelos, boa tarde. Boa tarde para você, Gonçalves, o candidato Marcelo Mota, o Ricardo Assessor, o Júnior Silva, e a você que está em casa pelo Web TV Notícias. Um abraço a todos. Iremos começar nesse momento o ato democrático aqui na cidade de Limoeiro diante das eleições municipais de 2020. A finalidade desses momentos é para você, eleitor, se conscientizar exatamente das propostas, das ideias, do programa de governo, daqueles que se propõem a administrar a cidade de Limoeiro a partir de 2021. Isso é uma forma da gente contribuir exatamente com o próprio candidato para que ele possa expor também seus pensamentos, suas ideias para comandar Limoeiro. Marcelo Mota, boa tarde, amigo. Boa tarde, Gonçalves Filho. Agradecer também já de antemão o convite, cumprimentar a Júnior Silva, cumprimentar a Jairo Vasconcelos, cumprimentar meu vice-prefeito que está aqui também, João do Varanda, cumprimentar a Ricardo, que também está nos acompanhando, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Cultural FM e as pessoas que estão nos assistindo também a partir do Web TV Notícia. Obrigado por aceitar o convite e por aqui estar. Obrigado pela confiança. Certo? Marcelo, estamos a 17 dias das eleições. Que análise você faz do momento com relação à campanha? É uma campanha que está sendo muito diferente das outras. É um momento que está os ânimos acirrados, as pessoas estão acirradas, os grupos políticos estão fervendo, e essa campanha é diferente. Essa pandemia ela tem dificultado muita coisa, isolado as pessoas na medida do possível, e a gente está vendo, inclusive nos grupos do WhatsApp, né, muitas brigas, mas é da política. Aglomerações, isso é da política. É um momento onde a população ela vai eleger democraticamente aquele gestor que ela quer a partir de 2021. Estamos aqui muito felizes e contentes. Cada dia que se passa, com a certeza da nossa vitória, a vitória de 70. A gente sabe que é difícil, Marcelo, mas você tem conseguido cumprir esses protocolos? Gonçalves, até porque o candidato bota o bloco na rua e ele tem alguns convidados ali, mas tem aqueles que são fãs, que são eleitores, que querem seguir, que querem contribuir. E muitos desses você não sabe nem quem é que chega perto de você e acaba não cumprindo. Mas você está tendo esse cuidado necessário? Estamos andando com poucas pessoas. Eu, o vice-prefeito, a nossa assessora Mariana, que tira fotos, aí Maria, as pessoas que estão nos acompanhando na questão do marketing, e algumas pessoas que ficam ao nosso lado, mas a gente não tem como impedir. Bombeiros civis também nos acompanham sempre, também no nosso comitê, com álcool em gel, as pessoas que a gente está conversando, dialogando, a gente sempre está com álcool perto, Gonçalves, usando máscaras, tentando cumprir o protocolo, né? Até porque foi assinado um termo, TCA, com as autoridades competentes, com o juiz eleitoral, foi feito reuniões e a gente vai seguindo o protocolo. Logicamente que a gente não tem como segurar as pessoas, algumas pessoas que vêm, pessoas que nos acompanham, mas na medida do possível eu tenho tentado seguir o protocolo e graças a Deus está dando tudo certo. Marcelo, boa tarde para você, candidato. Boa. A gente segue nessas perguntas aqui, nessa entrevista especial com você, nessa tarde de quinta-feira. Me diga uma coisa, você foi procurado por alguma vez, né, principalmente das outras candidaturas, né, para uma possível aliança? Foi sim. Tive duas conversas com o deputado federal Ricardo Teobaldo, as duas conversas muito amistosas, até porque na política isso é normal, as conversas. Não fui procurado por ninguém do governo, do estado, mas por Ricardo sim, conversamos, dialogamos. Eu sempre deixei bem claro para ele que não tinha nenhum interesse em ser candidato a vice-prefeito novamente. Certo. E estaria lançando a nossa candidatura a prefeito. E boa sorte para ele.
E quando eu ganhar a eleição... Esse convite, Marcelo, seria para você... Compor a chapa de vice com Orlando. Sim, mas eu não aceitei. E disse a ele que quando ganhasse a eleição, ia procurá-lo para fazer parceria, até porque ele é um deputado federal da terra e ele tem um papel importante também no município de Limoeiro. Então, no caso, se você ganhar, você vai procurar ele? Com certeza, não tenho nenhuma dificuldade, nem ele, nem com nenhum. Eu acho que Limoeiro perdeu muito espaço justamente por causa dessa política, Jário. E a população de Limoeiro, ela anseia por mudança e ela anseia por um político que tenha principalmente habilidade e humanização do tratamento. Habilidade no sentido de diálogo com todos os políticos, independente de partido esquerda, de partido de direita. E a gente trabalha muito com ideias. Eu não defendo esquerda nem defendo direita. Eu defendo as ideias da esquerda que deram certo e a gente pode exemplificar várias políticas públicas, como, por exemplo, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Copiar o que está dando certo, como, né, por Marcelo? exemplo, justamente o Programa Nacional da Habitação Rural também, programa de cisternas, programas de financiamento para incentivar a economia local e políticas da direita também que deram certo, Jário e Gonçalves. Como é que eu vou abrir a boca para falar e ser contra o auxílio emergencial, por exemplo, que nesse momento de pandemia que desempregou vários pais e mães de famílias, e a gente sabe que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas a gente sabe também que o presidente ele teve uma participação fundamental para colocar... A decisão foi dele, né? Para colocar justamente recursos naquelas famílias que não tinham de onde tirar o seu sustento, que estavam em segurança alimentar, estavam em vulnerabilidade social. Então isso contribuiu para colocar a comida na mesa dessas pessoas e também aqueceu a economia local. Se você conversar com os comerciantes, e o auxílio já foi diminuído pela metade, e você já sente um impacto, Gonçalves, na economia que já está tendo. Ele já está tendo um impacto por causa dessa diminuição desse valor, e a gente já está notando que o comércio ele já começa a enfraquecer e dizer à população que a crise ela está apenas começando. O pós-pandemia, quando esse auxílio for começar... Esse novo normal, cortado, como se diz, né? justamente, verdadeiramente que vai mostrar como vai ser o Brasil, o Pernambuco, Limoeiro e o mundo, no caso, o mundo não, no caso o Brasil, após cessar o auxílio emergencial. Então a verdadeira crise vai começar lá e nós estamos montando um plano de governo muito simples, mas palpável justamente. Tem muita coisa dessa pandemia, quando esse auxílio acabar, que vai sobrar para o município. Vai sobrar com certeza. É verdade, Marcelo? Para o município, para os comerciantes, para as pessoas, principalmente aquelas que não têm uma condição de renda boa, Gonçalves. E voltando à questão das políticas da direita, a política da defesa da família, a política da segurança, a política do pacote contra a corrupção. Então a gente tem que unir as ideias. Esquerda e direita, para mim, não interessa. O que me interessa é o povo de Limoeiro. Então, não tenho nenhuma dificuldade de copiar projetos que deram certo, independente de qual foi o governo, independente de qual foi o político, o deputado. É assim que Limoeiro quer hoje. Limoeiro precisa de uma pessoa que tenha essa habilidade. E eu estou aqui me colocando à disposição porque eu tenho essa habilidade. Marcelo, tem um mote na sua campanha, inclusive é um que encerra o guia eleitoral, vote no liso. Dessa forma, quem está contribuindo, quem está financiando a sua campanha, te ajudando nisso? O meu maior financiador da minha campanha é aquele homem que está lá em cima, é Papai do Céu. Esse homem é que está me iluminando a cada dia mais e o nosso grupo político. Por que eu estou dizendo isso, Gonçalves? Se você for procurar o Cande de Contas, que é o órgão responsável onde estão os recursos que cada candidato recebe, eu sou o candidato dos 4 que estão postos que recebeu menos recurso até agora. Eu recebi uma transferência de R$30 mil do partido e eu mesmo transferi para mim. Esse partido é da base do governo, né? Avante, ele tem posicionamentos em cidades contra o governo e a favor do governo. Então, para mim, é indiferente se ele é contra ou a favor do governo, porque é feito que eu tinha dito antes. Eu sou a favor de Limoeiro. Então, independente de governador estar do nosso lado ou não, se eu ganhar, eu vou procurá-lo. Porque eu estou pensando em Limoeiro. Independente de seja ele, que seja outro governador, que seja deputado A, B ou C. Para mim, isso não me interessa. Mas, como eu tinha falado, a questão da quantidade de recursos que nós recebemos, por isso que eu digo que Deus tem me ajudado bastante. Tanto eu como nosso vice-prefeito, uma campanha muito limpa. Todas as contas estão pagas, graças a Deus. Mesmo recebendo poucos recursos, as pessoas que estão nos acompanhando, elas estão de graça. E o pessoal fala essa questão de liso, eu tenho um salário que está lá no portal
do servidor, sou funcionário do Estado e sou vice-prefeito atual. Colocando aqui uma coisa, Marcelo, já que você vai entrar no assunto, aí a gente escuta esses comentários até nas redes sociais, aí diz, como é que o candidato se diz liso se ele tem uma formação superior e é concursário do Estado, se ele teve 8 anos de secretário em Limoeiro, 4 em Feira Nova com um bom salário, e está há quase 4 anos também com um salário de vice-prefeito. Como é que ele se diz liso? Ele deve ser desorganizado financeiramente. Aí você se posiciona diante dessas situações. Então, primeiro dizer que essa questão de liso não foi Marcelo Mota que colocou, e quando a gente fala no liso, e que o pessoal está dizendo aí, inclusive prefeitos de outra cidade estavam dizendo quem vai ganhar é o liso. O liso é no sentido da campanha. Não é a vida tá aprovado, de Marcelo Mota. Está aprovado no Cândido de Contas a quantidade de recursos que eu recebi. Então é um dado público. Então o liso porque é a campanha do Tostão em relação à campanha contra milhões de reais aí de outros candidatos. Por isso que me titularam desse candidato liso. Eu tenho um salário que gira em torno de 6.800, 7.000 reais do governo do Estado. Inclusive eu queria saber se alguma pessoa teria coragem, feito eu tive, de abrir mão do salário. Após o rompimento político que eu tive com o prefeito, eu abri mão do meu salário e a lei, ela me protege. Eu poderia receber o salário de vice-prefeito, que inclusive é maior do que o salário que eu recebo hoje. O salário de vice-prefeito é 10 mil reais. Você não está recebendo esse salário não de recebo, abri mão já faz um bom tempo. E eu optei pelo salário do Estado. Né? Desde o rompimento com eu tive, inclusive ele disse aí nas redes sociais que tinha me dado um cargo no governo do Estado. Eu gostaria de dizer que eu fui coordenador da campanha de João Campos, colocado por Nilton Mota, que até então no tempo era secretário da Casa Civil. Ele me chamou, João Campos me chamou, fui coordenador da campanha dele. E antes disso eu tinha pedido para ficar à disposição do governo do Estado. Sabe por quê, Gonçalves? Pensando na prefeitura. Para a prefeitura economizar 10 mil reais do meu salário, que na verdade é 10, mas eu acredito que o município ele tem um custo maior, porque tem os encargos. É verdade. Então, como eu sou funcionário do Estado, eu votei para a Folha do Estado. Então você é um vice-prefeito que não recebe o salário de vice-prefeito. Que não recebe o salário de vice-prefeito. E está lá no portal da transparência, pode entrar para comprovar. Inclusive algumas pessoas aí da oposição ficam colocando fake news. E do município, Marcelo, o que é que você recebe hoje? Nada. Nada? Nada, só o amor e o carinho das pessoas. É o que eu recebo. Você se arrependeu de ter feito esse acerto? Não. Isso é uma opção minha. Eu poderia estar recebendo o salário amanhã, se eu quiser. É um direito meu, é uma lei. A lei me encobre, mas a lei me acoberta, mas eu optei por receber o salário do Estado. Eu tinha uma função gratificada. O prefeito disse que eu era fantasma. Na verdade, pode perguntar a Luiz Lessa, fomos lá, dialogamos. Após isso, eu tive um problema de saúde, eu tive um AVC hemorrágico. Então, não tinha como trabalhar com um AVC hemorrágico. E depois, nas movimentações políticas, o pessoal do governo do Estado, eles me exoneraram e não tiveram coragem de ligar para mim. Você considera isso uma perseguição? Não, eu agi com muita naturalidade, porque se joga muito fake news aí, os candidatos dos dois lados. Por exemplo, foi feita uma reunião agora há pouco lá no Minha Casa Minha Vida, os 2 prédios lá, e tinha pessoas ligadas ao gestor dizendo que se eu ganhasse, eu ia cortar a água de lá. E ele se esquece que quem perfurou aquele poço artesiano lá fui eu, inclusive o primeiro que deu uma quantidade de sais muito grande. O pessoal dos prédios sabe. E esse fornecimento de água lá foi cortado porque a água era de má qualidade, ela tinha um teor muito grande de produtos que inclusive estava dando coceira nas pessoas. Então foi cessado isso. Então como é que eu vou cortar a água das famílias? Então, amigos e amigas do prédio Padre Luiz Chequim e o outro prédio que eu não lembro o nome agora, Pura Guerra, eles podem ficar tranquilos que eu não vou cortar a água. Ao contrário, a gente vai ajudar, porque eu sei a necessidade do povo. Eu tenho uma vida que eu vim... Meu pai é barbeiro, minha mãe é dona de casa, e tudo que eu construí na minha vida, Gonçalves, foi com trabalho. Eu não fui colocado na política, fui construir a minha história com trabalho. E pode chegar lá em Feira Nova e perguntar ao ex-prefeito Nicodemos Feira de Barros o trabalho que a gente fez lá, e pergunte a ele ou qualquer pessoa lá de Feira Nova se eu recebi algum recurso para fazer trabalho, ou recebi dinheiro, ou me vendi, ou me curvei a qualquer um deputado. E a população de Limoeiro sabe, eu recebi várias propostas, inclusive na campanha de deputado, quando inclusive muita gente abandonou o prefeito, e eu fiquei do lado dele. Tive várias propostas, mas uma coisa que eu tenho na minha vida é a minha honra e o meu caráter. Então estão dizendo aí que eu devo a agiota, estão dizendo aí que eu jogo baralho.
estão dizendo um bocado de coisa aí, eu fico muito feliz, porque isso é um sinal que eu estou incomodando. Então eu convoco aí as pessoas que eu estou devendo que venham me cobrar. Chegue lá no mercado e algum comércio e pergunte se eu compro fiado em algum lugar. Eu só compro à vista. Graças a Deus, meu pai e minha mãe me ensinaram isso, Gonçalves. Então eu sou um cara muito tranquilo e a população de Limoeiro pode ficar tranquila que Marcelo Mota é uma pessoa que tem compromisso e que nunca vai se vender para nenhum político, por dinheiro nenhum no mundo. Ok, estamos conversando com Marcelo Mota, candidato a prefeito de Limoeiro. São 13h21, estamos indo para o intervalo, a gente volta rapidinho. Verdade. VIP. Eleições do... O Pelink, seu provedor de internet. Casa Primor. Dalmac, excelência e qualidade. Ponto Autopeças, loja e oficina no ponto certo. Hiper Cordeiro, o baratão da cidade. Plade, plano de assistência Descanso Eterno. Esquina Bar, o melhor point da cidade, abrindo diariamente. Eleições 2020. Entrevistas exclusivas. Individual com os candidatos a prefeito de Limoeiro, hoje dia de Marcelo Mota do Avante. Verdade, 13h22. Seguimos aqui com o candidato Marcelo Mota. Marcelo, fale da educação no seu plano de governo, saúde, infraestrutura e ação social. Tudo junto? Tudo junto, né? Vamos vai levando de um por um, pra gente ir discutindo. Na educação, a primeira coisa que eu queria dizer, e já me compromissar com os professores e abraçar a causa deles, visto que o governo federal, Gonçalves, ele repassa o recurso, é só repassar. Ele coloca o recurso e pode ser consultado através do site do Banco do Brasil, colocar lá arrecadação BB no Google, coloca lá Limoeiro e você vai ver os recursos que entram pelo Fundeb dia após dia. O município ele recebe aí um recurso muito bom, graças a Deus, e os repasses, eles deveriam ser repassados logo no momento que o governo federal repassa, porque é apenas transferir de uma conta e pagar os funcionários, pagar os professores, funcionários da educação. Então eu estou me comprometendo com os professores que o salário de vocês vai ser pago com reajustes no momento que o governo federal repassar. Porque o dinheiro vem para isso, é para a gente repassar. Então vocês vão ter a segurança, professores, de receberem, inclusive em dia. Porque pagar em dia não é propaganda, é obrigação. Isso não foi feito. Não precisa pagar até o 5º dia útil. Porque o dinheiro ele chega antes do dia 30 ou até o dia 30. Então dá para fazer o planejamento e pagar os servidores. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Prefeituras como, por exemplo, a Orobó, uma prefeitura muito menor, e o prefeito lá faz um excelente trabalho, construiu creches e reformou escolas, pagava em dia alimentação escolar de qualidade. Então a gente tem que se espelhar em exemplos exitosos. Então eu sei... E eu vivi e trabalhei e tive uma participação, inclusive, no primeiro ano, enquanto eu ainda estava com o gestor. Inclusive, o candidato do Vermelho disse que eu passei 3 anos com o gestor. E está mal informado, ele está dizendo aqui uma mentira. Eu passei, pós-eleição de deputado, a gente já teve o afastamento. E no começo do ano de 2019, a gente propriamente fomos e nos declaramos como nos afastamos. Então, ele está dizendo aí uma mentira, querendo dizer que é farinha do mesmo saco. Primeiro, eu não sou farinha e nem sou do mesmo saco de ninguém, porque a minha candidatura ela partiu do povo. Diferentemente da candidatura dele, que primeiro ele não foi o primeiro escolhido. Ele foi o segundo ou a terceira opção. Para vocês que não sabem disso, pode perguntar a Ricardo Teobaldo. Quais eram as outras opções, Marcelo? Companheiro Marcelo Gomes. Marcelo Gomes não aceitou. E o segundo eu não lembro. E depois eu acho que foi ele. E aí a candidatura dele não nasceu do povo. A minha nasceu. A minha nasceu do povo. Inclusive, um dos motivos que o prefeito fica com raiva de mim, me chama de traidor, e o povo, a população, diz, não sou eu não digo nada. Marcelo, Joãozinho ganhou por causa de tu. Aí ele se aperreia, fica aperreado, estressado. Eu tive a minha participação e, graças a Deus,
Eu tenho orgulho de dizer que tudo que eu construí foi com trabalho. Marcelo Mota é um político que acredita na política do trabalho. Você, Marcelo, desde o início, a gente vai dar uma sequência aqui ainda nessas secretarias, mas desde o início você percebia que a gestão atual, ela não condizia com seus pensamentos? Logo no começo, inclusive, eu disse isso lá na usina, com alguns familiares, e eu me lembro até o dia 27 de abril de 2017. Inclusive fui retaliado por alguns familiares que disseram: Marcelo, você está errado. Eu falei: não, eu estou tendo a visão. E a leitura, dizendo que ele ia quebrar a prefeitura. E ninguém acreditou em mim. E está aí provada a situação que o município está. Então, eu sou uma pessoa que tem visão. Tentei ajudar, mas não fui escutado. Não, mas tu tivesse emprego. Recebi alguns cargos e indiquei Esses alguns cargos. ainda existe, Marcelo? Que eu saiba, não. E se ficou alguém também... Algum parente eu não pedi para ninguém ficar. Na prefeitura? Já trabalhou, inclusive eu indiquei. E alguns ficaram, inclusive não votam em mim. Isso é uma coisa natural da política. Ficou dividida um pouco a família nesse sentido? Normal. Zé de Nena é candidato a vice com Orlando. E eu respeito a candidatura dele. É legítima. É uma escolha dele. Então, o que vença é o melhor. O prefeito e o ex-prefeito eram tios e sobrinhos. Então, eu não vejo nenhum momento, nenhuma dificuldade. Se você for eleito, o que é que você pensa de nepotismo? Eu acho o seguinte, que a gente deve trabalhar com as pessoas que tenham capacidade e qualificação. Uhum. Então, na minha família, eu vou conduzir com isso e não quero ninguém da família empregado com cargos de secretário. Então, parentes de até 4º grau, inclusive foi recebida uma recomendação. Inclusive, meu irmão, quando foi chamado para assumir um cargo, inclusive na questão da diretoria, para fazer o plano diretor, ele mesmo fez a consulta e disse ao prefeito que não poderia, porque o nepotismo ele não atende o primeiro escalão. O nepotismo ele é a partir do 2º escalão, que no caso seria secretários executivos, no caso hoje é gerentes e coordenadores. Então, a equipe que a gente vai buscar é uma equipe técnica e eu não vou cometer ato de nepotismo, até porque é crime, como também a agiotagem é crime. Então, a gente pretende seguir a lei. Ô Marcelo, seguindo a pergunta que Jário fez, você falou aí de educação, fala de saúde para o seu governo. Não, eu queria falar um pouco mais de educação e o compromisso dos professores, eu reafirmo, e também a questão da qualidade das escolas. Então, vamos reequipar nossas escolas, nós vamos colocar uma alimentação escolar, que a gente chama merenda, mas o termo correto é alimentação escolar, de qualidade, disso eu entendo, porque eu sei quais são os produtos que nosso agricultor familiar ele produz. Eu sei que eles têm uma ansiedade de poder fornecer mais e muito mais. E a gente sabe também que uma batata doce, uma macaxeira, uma carne que ainda é comprada de fora. Então nós vamos fazer um trabalho com as pessoas que trabalham com carne, não só caprino e ovino, mas também investir na avicultura de capoeira. E essa pandemia mostrou e deu um estouro no preço da carne, um pipoco muito grande na carne, bovina, caprina, avicultura também, mas ainda é a fonte de proteína mais barata. Então nós precisamos estimular os pequenos criadores. Tirar esses embutidos, né? Justamente. Esses frangos de 45 dias da merenda das crianças. Precisamos investir na compra de produtos através da galinha caipira também, que é a fonte de proteína mais barata hoje e também mais rápida, né? 45 dias, no caso, é outro tipo de frango. O frango galinha capoeira, que a gente chama, é em torno de 6 meses, 7 meses. Uhum. Então nós precisamos fazer uma política de incentivar, porque a gente sabe que o desenvolvimento das crianças, o cognitivo, quanto melhor ela se alimentar, melhor vai ser o rendimento. Então vai ser aluno bem alimentado, professor recebendo em dia, funcionário satisfeito, com tratamento humanizado. Então a gente vai ter um ensino-aprendizado muito melhor, o aluno ele vai render. Então a gente vai ter um compromisso muito maior na educação. Inclusive não adianta abrir grupo escolar e depois fechar, como foi o caso de Espíndola, dizer que a gente vai manter, vamos abrir de novo. E até os moradores de Ribeiro Grande estavam comentando comigo, dizendo: Marcelo, tu vai fechar o grupo? Quem foi lá no dia, quando estava sendo construído... Você tem um plano de governo escolar? Marcelo? Lógico. Está lá, inclusive, na minha rede social, marcelomota.oficial. Nosso plano de governo está todo lá disponível para toda a população de Limoeiro, da região. E foi feito com muito carinho, pautado, principalmente em coisas que a gente pode fazer. Eu não estou aqui vendendo coisas que não vão acontecer, coisas palpáveis. Então a requalificação do Cristo, que foi falado por outro candidato aí, inclusive tem um projeto que foi feito há 12 anos atrás para fazer a entrada da cidade. Se passou 12 anos essa gestão agora e não foi botado nem o Eu Amo Limoeiro. Eu amo Limoeiro. Seja bem-vindo a Limoeiro. Então não adianta estar vendendo uma coisa que a gente não vai poder fazer no momento.
Logicamente que a gente tem um compromisso muito grande com os moradores ali da Serra. Mas antes disso, a gente tem que ponderar a nossa Serra. Nós temos que capacitar, qualificar, trabalhar na segurança e iluminação. Você sabe que é totalmente interligado a segurança e iluminação. Fazer aqueles acessos e introduzir políticas como questão de artesanato, como políticas a gente incentivar cursos, artesanato. E eu me lembro, sabe de quê? Lá de São Severino Ramos, lá em Paudalho. Turismo religioso, Do né? turismo religioso. Muito forte lá. E onde a gente pode Aqui trabalhar. já existe sem uma divulgação, sem uma estrutura pronta. Em Se momentos- preparar, isso vai acontecer em Limoeiro. Mas são em momentos pontuais que nós podemos explorar, fazendo o trabalho, Para o juntando tempo todo. as igrejas, todas as religiões. Podemos fazer movimentos para a gente poder estimular o microempreendedorismo lá naquela região. O vendedor de churro, o vendedor de crepe, vendedor de batatinha, entendeu? Essas pessoas têm que ser estimuladas para poder colocar pequenos comércios e a gente vai fazer a infraestrutura necessária, logicamente, que é um projeto que vai começar primeiro com o empoderamento das famílias. Não adianta você requalificar primeiro, mas primeiro você tem que cuidar do povo da Serra. Então, primeiro nós vamos cuidar do povo, capacitar e vamos fazer um projeto para buscar recursos, para a gente poder também tornar o nosso Cristo mais bem visto. Na verdade, ele está muito mal cuidado, mas a gente precisa ver os Na acessos. verdade, aquele Cristo é muito feio, né? É, Mas é o que a temos gente que tem. respeitar a questão da religião, mas precisa... Não, eu não estou falando do Cristo, estou falando da estátua que A está lá em estátua, cima. né? Precisa requalificar. Mas primeiro a gente tem que cuidar do povo da Serra. Não adianta ter um Cristo bonito e o povo lá desempregado. O povo sem curso, o povo com fome, o povo com insegurança. Então primeiro a gente tem que fazer esse trabalho. Empoderar a comunidade e dizer, eu amo a Serra. O povo da Serra são pessoas humildes, carentes. Mas quando a gente sobe lá, eu subo. Não subo só no tempo de eleição, mas eu subo para conversar e dialogar com aquelas famílias. Inclusive me abraçam muito bem, mandar um abraço muito grande para aqueles moradores. E vamos ter uma votação muito expressiva lá, viu? Muito expressiva. Ô Marcelo, qual a Ô, sua... Jair, só lembrar que nós Sim. estamos com a Web TV. Notícia, estamos ao vivo também pelo Face e pelo Certo. YouTube. Muito bem. Ô Marcelo, qual a sua liderança a nível de Brasília, né? E estar na captação, por sinal, de recursos para investir na cidade e não depender só dos recursos que já chegam mensalmente, né? Então, o meu deputado federal hoje é Sebastião Oliveira, do partido Avante, mas nós somos coligados com o PDT, então tem Ivone Queiroz, que é nosso aliado, sou coligado também com o PROS, então temos deputados federais lá também que vamos buscar parcerias, sou coligado com o PL e o PSC, e a gente vai buscar também a parceria com os Ferreiras, assim como também o deputado federal Ricardo Teobaldo vai ser nosso parceiro. Eu tenho certeza que ele não vai se negar a ajudar Limoeiro, mesmo eu não sendo o prefeito escolhido por ele, mas eu vou procurá-lo e eu sei que ele vai atender, que ele tem um bom coração. E vou chamar Ricardo para ajudar Limoeiro. Vou chamar também Fernando Monteiro para ajudar Limoeiro. E vou chamar qualquer deputado. Eu não preciso da articulação. A articulação eu vou ter. Não precisa de ter um deputado só. A gente tem que ir atrás de vários deputados. Porque Limoeiro é uma cidade pobre. Então, se um deputado fecha uma porta, a gente vai abrir com outros. O principal é a gente ter uma pessoa própria para buscar convênios. E essa eu vou buscar e vou dizer quem é. Eu vou buscar uma cidadã chamada Ana Carmelo. Ana Carmele, que foi funcionária na gestão de Ricardo Teobaldo, que tem excelência em buscar convênios, independente dela votar em mim ou não. O convite de trabalho está sendo Já feito. Já está convite, sendo né? feito, não, eu vou buscar ela. Por sinal, ela tá em já Paudalho, sabe, né? eu já disse a ela. Porque eu sei que ela sabe buscar recursos. Então eu preciso ter uma equipe que vá buscar recursos para trazer para nossa cidade. foi que companheira saiba de fazer o trabalho projeto. sua na Foi gestão companheira de de trabalho Ricardo. minha, da gestão de Ricardo. E eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que eu vou buscá-la. Por quê? Porque ela sabe fazer, ela sabe trabalhar. Ela vai buscar recursos, vai buscar convênios. Assim como André Quirino, um grande amigo meu, que não votou comigo, hoje vota. Mandar um abraço também para meu amigo, seu Quirino. É um grande amigo, seu Quirino, que está passando por um momento O que difícil. houve que o partido de Quirino não ficou com você, ficou com a outra candidatura? O presidente do partido é Quirino, o que eu saiba, ele ainda não se posicionou. Então, algumas pessoas ligadas ao partido PTC foi que optaram ficar em outros grupos políticos, aí a gente tem que respeitar a democracia. Tá ok. Mas que eu saiba, Quirino ainda não se posicionou. Agora são 12h35, mais um rápido intervalo e a gente volta conversando com o candidato a prefeito de Limoeiro do Avante, Marcelo Mota.
Eleições 2020. Oferecimento. Marcelo Veículos na PS50. Panificadora e Delicatesse Manancial na Rua da Alegria. Comercial Paulino na PS50. Organização Contábil Jailson Gomes. Meire Chocolates. Posto VIP. O Pelink, seu provedor de internet. Casa Primor. Dalmac, excelência e qualidade. Ponto Autopeças, loja e oficina no ponto certo. Hiper Cordeiro, o baratão da cidade. Plade, plano de assistência Descanso Eterno. Esquina Bar, o melhor point da cidade, abrindo diariamente. Eleições 2020. Entrevistas exclusivas. Ok, estamos de volta às 13h36. É o segundo dia de entrevistas individuais com os candidatos a prefeito de Limoeiro, a Cultural contribuindo com um processo democrático. Marcelo, você falou aqui da área de educação, falou da infraestrutura, tocou rapidamente no assunto da agricultura. Agora, se por acaso você é eleito, inclusive você já citou um nome que você convida, você já tem em mente uma equipe de trabalho que vai colaborar com Marcelo Mota na gestão, caso você chegue? Temos algumas pessoas que não vão ser colocadas agora, porque a gente não vai expor, certo. Mas a gente vai montar um secretariado técnico. Inclusive, já estou dizendo que meu secretário ele vai entrar e vai ficar. Eu não vou estar trocando de secretário, não, que foram trocados mais de 30 secretários, e isso mostra uma falta de planejamento e desorganização muito grande, por isso que a prefeitura ela não andou. Para você ter uma noção, o cargo lá da FACAL, a autarquia, inclusive é um excelente salário, salvo engano, são R$10 mil, os vencimentos, mesmo? E foram oferecidos a 3 ou 4 pessoas e elas não aceitaram o cargo, para você mostrar como o gestor ele não tem credibilidade nenhuma, porque o salário de R$10 mil no momento desse, né, Jário? É um convite a pessoa não aceitar, então vale muito mais a honra do que o dinheiro, por isso que eu digo que tem muita gente que honra as calças que usa, e eu sou uma delas. Marcelo, vamos deixar um recado aqui para essas pessoas, principalmente por etapa, eu vou perguntando a você. Na questão dos mototaxistas, qual o recado que você deixa? Uma classe que está sofrida, inclusive no momento desse de pandemia, tendo que pagar R$75, e eu tenho dialogado bastante com eles, inclusive ando de mototáxi, porque às vezes só tem um carro, e às vezes o carro está com minha esposa, a Adriana, mandar um abraço para ela, dizer que ela está tendo um papel fundamental na minha campanha, uma pessoa batalhadora, lutadora, e dizer que quando a gente pega os taxistas, né, a gente escuta as demandas deles e vê que precisa se organizar muito. E eu digo a eles que eles não vão pagar, vão ter que pagar nada, porque é uma classe mais sofrida. Tem muito mototaxista, muita gente que precisa cuidar da sua família, a gente precisa fazer uma política de formalização deles para eles ficarem acobertados, poder tirar um financiamento, que a gente chama de microempreendedor individual. Ele pode buscar crédito. O MEI. É o MEI. Inclusive o município ele também recebe recursos com isso. Então, para ele sofrer um acidente, se ele sofrer um acidente, você sabe que moto existe esse risco muito grande, né? Muito maior do que quem anda de carro. Então a gente precisa chamar eles para qualificá-los, se formalizar e ficar cobertado perante a Previdência Social. Fale dos feirantes. Os feirantes é uma classe que está bastante sofrida, né? Principalmente que a prefeitura não paga. Então, quando a prefeitura compra e não paga, quem é comerciante, feirantes e comerciantes sofrem um impacto direto. E você sabe do papel de um gestor municipal no impacto financeiro na economia local. Você sabe disso, vocês sabem disso. E quando a prefeitura não vai bem, o primeiro impacto que sofre é no comércio. Quando é no dia 30, que é para o salário estar na conta, e esse salário não entra, todo mundo sabe aqui que os funcionários eles precisam para pagar o aluguel, para pagar cartão de crédito, começa a pagar juros. Inclusive a prefeitura de Limoeiro já pagou mais de R$1 milhão em juros. E aí está lá no site do Banco do Brasil, se você pegar entre o dia 10, 20 e 30, todo dia 10 tem que ser pago a Receita Federal. E todo dia 10 você pode olhar lá. Eu estou com um levantamento, o município já pagou mais de R$1 milhão de juros. Com esse 1 milhão, Gonçalves, quantos carros a gente poderia ter comprado? Porque é isso, falta de organização. Isso é provocar dano ao erário público, vai responder processo de improbidade administrativa, vai ter que devolver o dinheiro. Ô Marcelo, por que antes
da campanha você não denunciava essas coisas da Porque prefeitura? eu comecei a pesquisar. Eu não tinha acesso à questão Você financeira. não tinha acesso. Aí eu peguei e mandei um e-mail para a CMM, é a Confederação Nacional de Municípios. Recebi uma senha de acesso, eu pedi, porque eu também sou gestor público. Você lá não tinha como descobrir? Não tinha acesso, eu pedi a uma essas coisas. senha e com essa senha, aí eu tive acesso a todos os panoramas do município. Parece que você não foi feliz mesmo como vice-prefeito de Pois Limeira é. nessa gestão, né? Não fui feliz, com certeza não. Por isso que eu saí, por isso que eu me afastei. Em Mas não nenhum demorou momento, muito pra se afastar, em não, nenhum Marcelo? momento eu parti para esculhambar, viu? Tudo que eu tô falando aqui são dados técnicos. Eu não tô esculhambando ninguém, não tenho essa política de esculhambar, tem, não. e a gente tá De percebendo. me É chamar aí verdade. de traidor, tá aperreado, aí tirava foto, Você sempre se mandava. manteve sereno. É, sempre Calmo, mantive. né? Tirava foto, depois mandava a assessora cortar a foto. Eu era secretário de Agricultura, eu era responsável pelo carro-pipa do PAC, inclusive eu que fui buscar, e era responsável também pelas máquinas da zona rural. Eu virei vice-prefeito, eu perdi as máquinas e perdi o carro-pipa. Mas sabe o que é isso, né? Medo. Acaba com medo. Medo de perder. Medo da pessoa. E eu não tenho medo, por isso que eu me afastei. Afastei, abri mão do salário, perdi emprego, todos os empregos. Perdi carro, perdi combustível. Por que você demorou tanto para romper? 1 ano e pouco, tu acha muito tempo? Não, passaram Não, a assim gente tem aí. que dar um prazo, que a gente tem que acreditar.